Livro a respeito dos dons espirituais. 26 lições sobre o Espírito Santo e seus dons. Livro do Kenneth Hagin. Lição número 1. O batismo no Espírito Santo. Uma experiência subsequente à salvação. Texto bíblico. Atos, capítulo 8, do versículo 12 ao 19. Verdade central. Há uma experiência subsequente à salvação. Receber a plenitude do Espírito Santo. Ainda um jovem pastor, aprendi que quando a pessoa é salva, ela já tem o Espírito Santo, e isso é verdade em certo sentido. Minha denominação, no entanto, ensinava que os salvos já possuem a totalidade do Espírito Santo. O texto bíblico a seguir ajudou-me a perceber a existência de uma experiência subsequente à salvação, que é chamada de receber o Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo. Tais versículos mostram que, embora os samaritanos fossem salvos, os apóstolos não pareciam pensar que aqueles cristãos tivessem a totalidade do Espírito Santo. O ministério de Filipe em Samaria. Atos 8, 12 e 13. Versículo 12. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Versículo 13. E creu até o próprio Simão, e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. O ministério de Filipe em Samaria foi grandemente abençoado por Deus. Muitos foram salvos e curados, conforme lemos em Atos 8, do versículo 7 ao 8. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Os samaritanos creram nos sermões de Filipe, no tocante ao reino de Deus e ao nome de Jesus, e foram então batizados nas águas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam, tanto homem como mulher. Versículo 12. O Salvador havia ordenado: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16, no versículo 15 e versículo 16. Esses samaritanos não somente creram, como também foram batizados. Eram salvos de acordo com os ensinos do Mestre, sim. Nenhum deles, entretanto, tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Há uma obra do Espírito envolvida no novo nascimento, porém não é chamada de recebimento ou batismo do Espírito Santo, mas sim de nascer de novo. Ou receber a vida eterna. A experiência após a salvação é conhecida como receber o batismo ou a plenitude do Espírito Santo. Nascemos de novo pela palavra de Deus. A Bíblia declara: sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. Pedro e João enviados a Samaria. Atos capítulo 8, verso 14 ao 17. Versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Versículo 16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Versículo 17. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vejamos o versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus. Esta é a comprovação conclusiva de que essas pessoas foram genuinamente salvas. Os apóstolos reconheceram isso porque, depois de terem ouvido falar dos sinais maravilhosos realizados
pelo Senhor, por meio do ministério de Filipe, enviaram Pedro e João para imporem as mãos sobre os novos convertidos, a fim de receberem o Espírito Santo. Não há registro de que alguns sobre os quais Pedro e João impuseram as mãos tenham deixado de recebê-lo. A Bíblia declara simplesmente: então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo, em Atos 8:17. Pedro e João foram enviados a Samaria com um objetivo específico. Qual era esse propósito? A resposta está no versículo 15. Os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os outros apóstolos em Jerusalém enviaram-nos a Samaria, tendo esse propósito específico, porque eles tinham de orar pelos samaritanos a fim de receberem o Espírito Santo. E por que Filipe não poderia ter orado por eles de modo igualmente eficaz? Todos temos nosso lugar no plano de Deus, portanto devemos descobri-lo e agir de acordo com a vontade do Senhor. O Criador tem para nós ministérios especiais. Ele não nos chamou para ministrarmos todos da mesma maneira, nem nos deu o mesmo ministério. Filipe era um evangelista e o seu ministério levou muitos à experiência de salvação em Jesus Cristo. Pedro e João, por outro lado, tinham um dom específico de impor as mãos sobre as pessoas para que estas recebessem o Espírito Santo. Simão, o mágico. Atos 8, 18 e 19, verso 18. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. 19, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Simão, o mágico, ofereceu dinheiro a Pedro e João e pediu: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Alguns acham que Simão queria comprar o Espírito Santo. Ele não fez isso, mas tentou adquirir o poder a fim de que aquele sobre quem ele impusesse as mãos recebesse o Espírito Santo. Pedro lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Verso 20. 4 palavras gregas diferentes no Novo Testamento são traduzidas por dom. A que é usada aqui significa doação. Pedro declarou que ele e João foram dotados pelo Espírito Santo para impor as mãos sobre os fiéis para receberem o batismo no Espírito Santo. Como sabemos se esses samaritanos realmente falaram em línguas? Alguns daqueles que não creem no dom de línguas argumentam que esse texto não fala a respeito da tal linguagem. Não há evidência alguma, no entanto, de eles não terem falado em línguas. Na realidade, segundo os estudiosos da história eclesiástica, os antigos pais da primeira igreja cristã concordaram entre si que, de fato, os cristãos falaram em línguas em Samaria. Lemos em outras passagens do Novo Testamento que eles, cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Isso também fica claro porque Simão, o mágico, viu que pela imposição nas mãos dos apóstolos eram dado o Espírito Santo, no versículo 18. Certamente, o Espírito Santo não pode ser percebido a partir da visão física, mas naquela época tinha de acontecer algum tipo de sinal humano para Simão saber que as pessoas o tinham recebido. Foi necessário um impacto sobre os seus sentidos físicos para que ele pudesse ter aquela percepção. O mágico não recebeu o Espírito Santo, mas pôde ver o que os outros o receberam. Como ele viu aquilo? Talvez por ter observado que os samaritanos estavam cheios de alegria. Certo pastor me falou. Essa explicação, no entanto, não é válida. O versículo 8 relata: e havia grande alegria naquela cidade. Já tinham alegria antes de Pedro e João terem chegado de Jerusalém e antes de os samaritanos terem recebido o batismo no Espírito Santo. Que tipo de sinal então levaria Simão a saber que esses fiéis tinham recebido o Espírito Santo quando Pedro e João impuseram as mãos sobre eles? Todas as evidências indicam que o sinal manifestado era falar em outras línguas. Foi isso que convenceu Simão de os cristãos terem recebido o Espírito. Falar em outras línguas não é o próprio Espírito.
Espírito Santo, mas os dois caminhos de mãos dadas. É como a palmilha do sapato. Ela não é o sapato nem vice-versa, mas cada um é parte importante do outro. No Texas, quando alguém compra um automóvel, perdão, no Texas, quando alguém compra um automóvel, recebe uma certidão de propriedade do veículo. O carro não é a certidão, mas o novo dono não poderá viajar muito tempo naquele veículo sem um documento ou a evidência que o legitima proprietário. Se alguém tem plenitude do Espírito Santo, precisa da evidência para acompanhá-la. Não há coisa alguma em Atos 8 para comprovar que Pedro e João ensinaram os samaritanos a guardarem o Espírito Santo. Ensinar as pessoas a esperar pelo enchimento do Espírito Santo, o qual nos foi dado como um presente, somente produz dúvidas e indecisões. Durante muitos anos, o supervisor-geral das Assembleias de Deus da Grã-Bretanha, fundador da escola bíblica pentecostal mais antiga do mundo e ministrador destacado nos círculos do Evangelho Pleno, em todas as partes do mundo, segundo ele, a ideia de mandar os cristãos esperar até receberem o Espírito Santo não passa de uma combinação de obras e incredulidades. Um dom gratuito. Note outra coisa em Atos 8. Pedro e João não oraram para Deus dar aos samaritanos o Espírito Santo, mas sim para o que estes o recebessem. Frequentemente oramos, Senhor, salva almas no culto desta noite e cura os enfermos. Não vemos, porém, se os cristãos oravam assim no Atos dos Apóstolos, e devemos orar segundo a palavra. Oro pelas pessoas, mas não no sentido de pedir ao Pai Celestial que a salve, porque Ele já fez a sua parte nesse aspecto, enviou seu Filho para morrer por nós. Deus já pagou o preço da salvação de cada indivíduo, mas isso não nos terá qualquer proveito a não ser que o aceitamos. Exatamente por isso Jesus nos mandou espalhar as boas novas. Biblicamente devemos orar a fim de que os irmãos recebam o dom da vida eterna que lhes é oferecido. Não oro ao Altíssimo pedindo que cure os indivíduos, nem mesmo que eles recebam a cura que o Todo-Poderoso pode nos dar. Também não costumo interceder ao Onipotente que dê aos cristãos a plenitude do Espírito Santo. Oro da maneira que Pedro e João oravam que recebessem um dom concedido pelo Senhor. Note também que o versículo 17 desse trecho bíblico não diz: então lhes impunham as mãos e Deus lhe dava o Espírito, mas assegurava: e receberam o Espírito Santo. Pedro e João são bons exemplos a serem seguidos. Por isso, adota o modelo estabelecido por eles e impõe as mãos nos fiéis para receberem o Espírito Santo. Faço assim pela fé, porque é bíblico e por ter também um ministério nesse sentido. Os apóstolos enviaram Pedro e João a Samaria porque esses tinham um ministério nesse sentido. O Altíssimo nos unge para ministrar de acordo com a sua vocação para a nossa vida. Como pastor denominacional, há meio século, quando eu li o Novo Testamento, o Espírito do Senhor me iluminou no tocante a esses versículos. Tive a convicção de que se eu recebesse o mesmo Espírito Santo que aqueles cristãos receberam, haveria inicialmente o mesmo sinal de falar em outras línguas. Não me daria por satisfeito com menos. Texto para memorizar, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Atos 1, 5. A lição em prática. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes.